Olá, tudo bom? Como você está? Seja muito bem-vindo a esse nosso quadro chamado Bastidores da Odonto. E nesse quadro, é um quadro novo aqui no canal, nós estamos na primeira transmissão. E nessa transmissão, o tema dessa nossa transmissão agora vai ser cuidados com a inadimplência. Então, se você é dentista e quer saber como prevenir e como lidar com a inadimplência aí no seu consultório, essa transmissão é para você. É só ficar aqui comigo que nós vamos destrinchar isso aqui de uma forma mais simples, de uma forma mais clara, conversa assim, ó, papo reto, direto. E você pode deixar aqui as suas perguntas, você pode deixar o seu like, você pode compartilhar com seus amigos dentistas, caso você goste desse conteúdo aqui, mas eu tenho certeza que ele vai fazer grande diferença para você. E a conversa vai ser assim: nós vamos fazer esse quadro chamado Bastidores do Odonto para conversar sobre muitas dúvidas. Assim, ó, a gente recebe muita dúvida, a gente recebe muita pergunta. E a gente percebe que algumas perguntas, elas geram mais confusão nas pessoas. As pessoas têm mais dificuldade de entender alguns temas. E o tema inadimplência na odontologia é um tema desses. Muito confuso, e eu entendo por que essa confusão acontece, porque de forma ou de outra o dentista não aprende a lidar com isso na faculdade. Ele aprende mais ou menos na prática e geralmente ele perde muito dinheiro para aprender isso. E às vezes ele passa 10, 15 anos tomando prejuízo, tendo inadimplência, e ele não sabe exatamente como lidar com as coisas. Inclusive, isso aconteceu recentemente com um dos meus alunos, motivo pelo qual eu resolvi fazer essa transmissão. Foi um aluno muito querido, uma pessoa chamada Luiz, e ele me falou assim: Éder, eu tô com muita dificuldade, inadimplência aqui não tá legal, e eu não tô conseguindo lidar com isso. E, obviamente, o problema dele não é só dele, local, acontece com muita gente. Eu não sei se acontece com você, mas provavelmente se você já tem algumas horas mocho na sua vida, você já deve ter passado alguma situação parecida ou que te deixou um pouco chateado em relação à inadimplência e talvez você ficou com dúvidas sobre o que fazer. E se foi o caso, você está no lugar certo. Se esse vídeo aqui, ó, se essa transmissão de hoje aqui, se ela for legal, a gente vai continuar esse quadro. Esse quadro que é o chamado Bastidores do Odonto, ele vai ser um quadro assim mais informal. Vou conversar de uma forma mais informal, mas realmente eu vou trazer aquilo que faz parte do bastidor, do dia a dia, da prática. Então nós vamos começar com esse. Como é que eu vou saber se isso foi legal ou não? É o seguinte, é o seu envolvimento. Deixa a sua mensagem, fala se você gostou ou não gostou. Pode até pedir temas novos, sugestões de temas, é bem legal isso aí. Esse é um envolvimento que eu olho, que eu vejo para tomar a decisão se esse quadro é um quadro que vai continuar ou se não vai continuar não. A gente vai fazer isso aqui com muito carinho, mas talvez não seja uma coisa que vai continuar no canal por muito tempo. Eu espero que continue, eu espero que a gente comemore daqui a um tempo a 100ª transmissão. Isso depende muito também de você, depende de a gente ter esses temas e depende desse feedback aqui. Então vamos lá, falar dessas coisas então? Faz o seguinte, você pode pegar a caneta. Quem é aluno do Gestão Total já sabe que eu uso muito caneta e eu uso muito caderno. E eu fiz aqui algumas anotações, porque as anotações fazem parte da fixação do conhecimento, que é muito importante, porque a partir dessa fixação a gente não comete os erros. A gente entende como é que a coisa funciona. E o meu objetivo de anotação aqui é simplesmente ter uma didática fluida para você entender como utilizar essa questão, lidar com a inadimplência no seu dia a dia com todas as outras questões. Então vamos lá, caderno em mão, caneta em mão, vamos colocar aqui, live número 1, cuidados com a inadimplência. E o que a gente vai aprender aqui? Como prevenir e lidar com a inadimplência. Bom, primeira coisa que a gente vai colocar, o primeiro tópico que eu vou falar aqui com você nessa transmissão é os impactos da inadimplência. Porque às vezes assim, não, Éder, eu perdi dinheiro, é só isso. Calma, espera, fica comigo, que você vai ver que tem muito mais impacto do que você talvez imagine. Talvez você não imagina o quão complexo é esse universo da inadimplência e vai fazer diferença entender isso daqui para frente. Bom, primeiro impacto, qual que é? Primeiro impacto você vai colocar aí, financeiro. Primeiro impacto é o financeiro. E esse é meio óbvio, né? É claro que gera um impacto financeiro. Mas entender que tipo de impacto é esse também faz diferença. Principalmente faz diferença para você que é dentista aí, que está no dia a dia no consultório,
tomar atitude, para você entender e levar isso a sério. Porque eu realmente vejo muita gente que, assim, ninguém quer que o paciente esteja inadimplente, mas tem gente que meio que deixa, sabe? Ou que, assim, ó, ele meio que faz vista grossa, ou ele deixa o paciente atrasar um pouquinho, fica 2 meses sem pagar, e ele meio que faz vista grossa para essas coisas, e ele não percebe o quanto que isso prejudica. Mas eu vou te explicar aqui agora, hoje você vai aprender isso aqui, hoje aqui nessa transmissão. E é o seguinte, primeiro impacto financeiro, e esse impacto financeiro é muito sério, porque ele é 100% do impacto financeiro da inadimplência atinge o seu lucro líquido. Lucro líquido, dinheiro que deveria ir para o bolso, deveria ir para a conta corrente, deveria ser utilizado para você efetivamente ter aquele dinheiro como seu, ou para fazer investimentos, ou para fazer qualquer coisa que esteja dentro dos seus planos. E por que eu estou te afirmando isso? Porque o raciocínio é simples. Imagina que, por exemplo, você fez um tratamento de R$1.000. Vamos imaginar um tratamento de R$1.000 para ficar redondo. E você parcela esse tratamento em 3 vezes de R$333, ok? 3 parcelinhas. Mas você vai lá, faz o tratamento e na última parcela o danado do paciente vai embora, não te paga e não atende mais seu telefonema, faz de conta que você sumiu. Quem perdeu o dinheiro? Quem perdeu o dinheiro? A clínica? Bom, claro que a clínica perdeu, claro que você perdeu, claro que as pessoas envolvidas perderam, mas basicamente esse dinheiro é custeado, ele sai do lucro líquido. Porque o paciente já foi atendido, independente do que foi feito, o custo variável do tratamento odontológico já foi feito, já foi gasto aquele dinheiro. O custo fixo do atendimento daquela pessoa rateado ali também já foi. Da mesma forma como já foi a tua mão de obra, como já foi o serviço inteiro, já foi o protético, já foi a dental, já foi os anos de conhecimento que você tem. E o que muita gente não sacou ainda, e eu não sei se é o seu caso, mas se for, você precisa ficar mais atento para isso. Pelo menos eu recomendo que você fique, né? Que é o seguinte... Quando se forma dentista, você formou odontologia, acabei de formar, acabei de sair da faculdade, tô verde, acabei de sair da faculdade. Muita gente pensa assim, agora sim eu vou investir na odontologia, eu vou montar consultório, eu vou comprar equipamento. Engano! Você começou a investir na odontologia lá atrás. Você começou, assim, eu posso até exagerar um pouquinho, dizer que você começou a investir na odontologia quando você foi para o pré. Lembra do pré? Hoje não existe mais o pré, eu fiz o pré, mas hoje é 1º ano. E talvez hoje você começou a investir até antes, né? Lá no jardim, lá nos primeiros, porque foi quando os seus pais começaram a custear a sua educação. E assim, o valor provavelmente explodiu na faculdade, independentemente se você fez particular ou não. Porque nas universidades públicas você ainda gasta muito também com material, moradia, N situações, N coisas que você gasta. Então aquilo ali já foi investido. Então, quando um paciente vai lá, pegou com você, fez um tratamento de R$1.000 e ele simplesmente não pagou a 3ª parcela, aquele seu investimento que você fez agora deveria estar voltando como lucro para você, não vai existir. E vai impactar o teu lucro líquido. E aí muita gente pensa assim, mas de R$1.000, vamos lá, dependendo do tratamento, eu tiro R$500, Weder. Eu tiro mais, Weder, eu tiro um pouco menos, Weder. E a verdade é que quando você considera essas variáveis que eu falei, quando você coloca sua educação formal, quando você coloca seu curso de inglês, quando você coloca inúmeros trabalhos que você fez na faculdade, inúmeros investimentos, cursos, quando você coloca seu CRO, quando você coloca a tua roupa para atender e trabalhar, quando você coloca gasolina, comida, quando você coloca os cursos que você faz, quando você coloca o imposto que você paga, quando você coloca tudo que você precisa para existir nesse universo aqui como dentista, você começa a entender que o seu custo, na verdade, é muito mais alto do que simplesmente cobrei 1.000, gastei 500 de instrumental, material e etc, sobrou mais 500. Pelo amor de Deus, estamos em 2019, não é possível que ainda tem pessoas que não estão assim de olho aberto
para entender essa parte financeira. Porque isso faz muita diferença na vida, faz muita diferença no entendimento de como as coisas funcionam. E eu preciso dividir isso com você. Porque se eu não dividir isso com você, talvez você seja uma das pessoas como esse meu colega Luiz, que ele não ficou muito assim preocupado do paciente não pagar ele, porque tipo assim, ele não paga, mas sempre sobra, ele pagou 2 parcelas, ele não percebeu que muitas vezes ele está pagando para o paciente. Pagando quando ele coloca todos os custos. Bom, eu acho que ele percebeu porque eu troquei uma ideia muito boa com ele, fiquei 1 hora assim, no ouvido dele. Não vou fazer isso com você, fica tranquilo. Vou falar mais rápido, vou falar de uma forma mais direta, inclusive, mas naquele caso lá foi necessário. Mas, você já entendeu então, né? Primeiro impacto da inadimplência é financeiro. Muito sério. Agora tem mais um. Aliás, tem mais 2. Mas esse segundo aqui é um que você vai ter que concordar comigo, mas assim, fácil de concordar, que é o impacto biológico. Impacto biológico. E a razão para ter um impacto biológico é simples. A inadimplência, ela é a maior causa de abandono de tratamento em consultórios odontológicos no Brasil. Ponto final. Se o seu paciente abandona o seu tratamento agora, o que vai acontecer com o provisório dele? O que vai acontecer com o tecido gengival dele? O que vai acontecer com a ortodontia dele? O que vai acontecer com o implante, com a cirurgia? O que vai acontecer com a cárie? O que vai acontecer com o canal? O que vai acontecer com a prótese? O que vai acontecer com a harmonização orofacial? O que vai acontecer com todas as demais variáveis, inclusive as variáveis sistêmicas envolvidas com esse paciente? Vai tudo piorar. Vai tudo piorar. Então, para aqueles assim, não, Éder, não, mas o financeiro é ruim, o paciente não paga, mas tá bom. Agora é o seguinte, você gosta do seu paciente? Assim, você quer tratar ele bem, de verdade? Assim, você realmente se preocupa com a saúde do seu paciente? Então, você precisa acordar no sentido de entender que é um acordo, não de acordar. Você tem que acordar que a saúde biológica do seu paciente é extremamente afetada quando ele sai do seu consultório. E a maior causa de abandono de consultórios, de tratamento, é a inadimplência. O cara parou de pagar e some. E volta, às vezes volta. Às vezes volta depois de 3 meses, tudo piorado, tudo ruim. Às vezes volta depois de 1 ano, às vezes não volta. Vai em outro colega e aí, enfim, vai aquele ciclo que provavelmente já aconteceu com você em alguma fase, mas isso é também muito prejudicial. Mas, fica aqui comigo, tem um terceiro. E esse terceiro, sinceramente, eu não sei nem te afirmar assim, se o terceiro é o mais grave, mas eu acho que é o mais grave. O terceiro talvez seja o mais grave, porque ele é o mais caro para você. O terceiro é o mais difícil de resolver. Mais difícil que o biológico até, porque o biológico a pessoa pode tratar, enfim, não vai dar a mesma qualidade de tratamento, provavelmente, mas pelo menos ela consegue, em quase todas as situações, resolver parcialmente ou com menos capacidade, mas ela consegue resolver, dar continuidade com outro profissional ou mesmo com você. Agora tem um terceiro aqui, você tem que ficar atento. Chega mais perto aqui. Chega mais perto. Esse terceiro é o impacto sobre a sua credibilidade. É exatamente credibilidade profissional. Como assim, Éder? Como assim, Éder? Como que o paciente não me pagar vai atrapalhar a minha credibilidade profissional? E eu vou te explicar isso citando um cara chamado Robert Cialdini. Não sei se você conhece, não, mas ele tem um livro muito bacana chamado Persuasion. É muito legal. Deixa eu olhar aqui de onde que ele é. Robert Cialdini. Robert Cialdini, ele é um professor de uma universidade, eu sempre me esqueço o nome da universidade que ele é professor. Ele é da Universidade do Arizona. Da Universidade do Arizona. E esse cara é simplesmente um gênio do relacionamento entre pessoas e seus prestadores de serviço. Ele é o cara que mais sabe
disso, é o cara que mais estudou isso, o cara que mais tem trabalho publicado, pelo menos assim, de relevância, de qualidade. Ele é um cara muito bacana, sou muito fã dele, já li quase todos os livros dele, não falei todos porque pode ser que ele tenha algum que eu ainda não conheço, mas esse cara ensina uma coisa muito séria, ele provou essa coisa muito séria. E essa coisa muito séria se chama dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Éder, o que é isso? Dissonância cognitiva? Eu nunca ouvi esse nome antes. Bom, é o seguinte, eu explico isso dentro do Gestão Total, mas eu vou explicar aqui para você porque é uma coisa muito importante nesse relacionamento com a inadimplência, que é o seguinte: quando a pessoa gosta de você, seu pacientinho, Dona Maria, paciente, Dona Maria te ama, gosta porque você é atencioso, você é um dentista cuidadoso ou uma dentista cuidadosa, você cuidou bem, anestesia com cuidado, você tem cuidado. Entendeu, né? Você entendeu. Você é um cara acolhedor ou uma pessoa, uma dentista acolhedora. E é o seguinte, Dona Maria vai lá e vira inadimplente. Ela não te paga. Não pagou a última parcela. Não pagou os R$333 dos 1.000. Sabe o que vai acontecer no cérebro da Dona Maria? Ela necessariamente vai passar por uma dissonância cognitiva. E a razão para isso é simples. Quando o cérebro da pessoa se vê diante de duas situações que são incoerentes, ela precisa buscar uma explicação para isso, para aquela situação. Como que é isso? Vamos traduzir. Ela gosta de você, Dona Maria te adora, só que a Dona Maria está te devendo. O cérebro da Dona Maria fala para ela assim, ó, Dona Maria, pô, Dona Maria, pisou na bola lá com a doutora, hein? Pisou na bola com o doutor, hein, Dona Maria? Ô, Dona Maria, o doutor é tão legal, o doutor anestesia direitinho, o doutor dá atenção, o doutor fez o procedimento com tanto cuidado, carinho, te atendeu à noite, te atendeu lá quando você precisou. Você não foi e não pagou ele, Dona Maria? O que o cérebro da Dona Maria vai fazer com a Dona Maria? Vai falar assim, ó, sabe de uma coisa? A gente precisa resolver isso. Então, esse doutor, essa doutora, talvez ele não seja tão legal assim não. Na verdade, até que doeu pra caramba aquela anestesia, sabia? Não foi boa não. Doeu. Ah, ele não cuidou bem não. Não fez bem feito o meu dente. Ó, meu dente não ficou bom. Ó, eu mastigo? Não tá legal. Não tá legal. Por que é isso? A dissonância cognitiva que a Dona Maria sofreu quando ela fica inadimplente é o que faz ela conseguir dormir melhor à noite. E assim, é bem louco, né? A gente ter que entender que as pessoas, elas se enganam, elas criam uma realidade paralela, elas criam uma realidade que não existe para justificar a convivência com elas próprias, porque ela te deve. E ela gostava de você, e é muito difícil para você saber conscientemente que você está fazendo mal para uma pessoa que você gosta. Então a melhor forma que o cérebro encontra é falar mal da pessoa. E isso vai dar um quê? Marketing negativo contra você. Mesmo que seu tratamento tenha sido excelente, mesmo que você entendeu que a Dona Maria não está te pagando e você fala, vou deixar para lá, eu sou um cara bonzinho, que eu sou o Dr. Luiz. O Dr. Luiz é bacana pra caramba, deixou a paciente sem pagar ele. E aí o que acontece? A paciente depois está falando mal dele na cidade. E aí, por isso que eu falo assim, poxa, quanto tempo depois será que volta ou demora para passar ou para não arranhar a tua imagem de um paciente que ele não vai falar para os outros assim, a Dona Maria não vai falar para a prima dela que está te devendo, ela vai falar que só não ficou bom, que não gostou. Então assim, o que eu trouxe aqui para você até agora, porque tem mais coisa, eu acho que tá valendo a pena você ficar aqui, é o seguinte, ó, os impactos da inadimplência, e são basicamente 3, financeiro, biológico e sobre a sua credibilidade. E obviamente eu não quero isso com você. Agora, Éder, tem grupo de risco? Ó, uma perguntinha bacana, né? Será que tem grupo de risco? Tem gente que é mais fácil de dever?
do que outras de virar inadimplente no consultório odontológico. E aqui eu estou trazendo para consultório odontológico, ok? Isso aqui não é pesquisa de IBGE, não é pesquisa de mercado. Até tem muitas pesquisas de mercado, e se você quiser ver sobre isso, eu te recomendo as pesquisas do Serasa Experian, que é uma empresa multinacional, fortíssima, que realmente faz estudos sérios sobre isso. Não pegue lá um blog de não sei o que lá, que fala alguma coisa, ou uma matéria, sei lá, que você não sabe a fonte, você não sabe como é que, de onde vieram aqueles dados. Eu estou trazendo para vocês parte de coisas do Serasa Experian e muito mais de análise de alunos, nossos alunos, são milhares de alunos, então é uma base de dados assim, ó, riquíssima para trazer aqui para você e compartilhar com você. E o primeiro grupo de risco que eu quero colocar, presta atenção, anota esse grupo de risco. Sabe por quê? É o seguinte, é porque ele é mais frequente. Esse é um grande motivo para você anotar. Você já sabe que essa pessoa especificamente aqui, ó, é a pessoa que mais vai te dar cano, é a pessoa com probabilidade estatística de mais dar cano em você. E aí você já fica mais olho aberto ou toma algumas atitudes que eu vou te mostrar ainda na sequência aqui desse vídeo, ainda nesse vídeo que eu vou te mostrar, que podem te ajudar a se proteger mais. E o primeiro grupo de risco é o seguinte, óbvio, quem já tem restrição no nome. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você não está fazendo pesquisa no SPC para saber se o seu paciente é um devedor na praça, você está totalmente sujeito a um cara inadimplente. E sabe o que já aconteceu? Eu confesso que já aconteceu comigo também no passado, lá no início, mas depois nunca mais eu cometi esse erro. Mas eu vejo muitos alunos ainda cometem esse erro, que é o seguinte, ele não pesquisa o nome do paciente, aí vai lá, faz um parcelamento bacana para o paciente, um tratamento ali de médio custo, e de repente o paciente para de pagar. E aí depois que para de pagar, você fica naquele negócio, cobra, não cobra, cobra. Quando você perde a paciência, você fala, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, você vai lá pesquisar, o paciente tinha um monte de dívida. Tinha quilo de dívida, e aí você não percebeu. E a chance você já viu aquela frase assim, ó, para quem tá com a melancia na mão, uma azeitona é cosquinha? É exatamente o que está acontecendo. Se o paciente tem um monte de dívida para trás, a sua dívida não é mais nada para ele. Ele deixa. Então não pode fazer com quem tem restrição no nome. Assim, com raríssimas exceções, do tipo assim, ó, ok, eu vou parcelar para você em 3 vezes, mas eu vou ser mediante entrada e o tratamento vai ser concluído quando tiver terminado de pagar. Isso assim, se você quiser ser muito legal. Se você quiser ajudar bastante o seu paciente e ficar assim, bem tranquilo com o seu lado, entre aspas, assim, eu não sei se essa palavra seria boa, cristão, humano, mas é o jeito que normalmente se fala, né? Se você quiser mesmo ajudar a pessoa de uma forma correndo menos risco, o que eu te recomendo é você alinhar o término do tratamento com o pagamento dele. E não tem jeito de fazer milagre e pagar, sei lá, em 5, 6 vezes, não. Ok? Mas o primeiro é quem já tem restrição no nome. Qual que é o segundo? Esse aqui é uma coisa estatística, que é o seguinte, jovens até 29 anos. Agora, não é igual. Jovem até de 29 anos é tudo igual? Não. Existem 2 faixas aqui, que aí você fica ligado nessas 2 faixas. A primeira é o seguinte, até os 25 anos de idade, o jovem de até 25 anos de idade, ele entra em inadimplência, mas o valor das parcelas ou a dívida que ele tem normalmente é menor, são valores menores. Isso quer dizer que um cara mais jovem, ele tende a abandonar tratamento ortodôntico, tende a não pagar procedimentos mais simples. E a razão para isso é simples, porque quando ele entra no mercado de trabalho, até essa idade de 25 anos, normalmente 2 coisas acontecem. Primeiro é que os empregos não pagam tão bem, quando você começa, quando você é novato, quando você começou a trabalhar agora, geralmente você não recebe salários bons. E o segundo é o seguinte, quando você ganha salário, começa a trabalhar, você começa a ter dinheiro mensal, você fica mais sujeito às tentações do mercado. Infelizmente, num país como o Brasil, onde as pessoas têm muito pouco
educação financeira, quase zero educação financeira na escola, elas acabam aprendendo na prática e de uma forma muito dolorida, que elas precisam aprender a lidar com o próprio dinheiro. E aí, às vezes, ela pensa assim, tá, mas eu posso parcelar o meu carro, eu posso parcelar o tratamento odontológico, eu posso parcelar o meu som, eu posso parcelar um celular, eu posso parcelar a festa. E aí, num dado momento, quando ele vê, ele não tem mais dinheiro e aí ele acaba com inadimplência. E o dentista é um dos primeiros caras que eles param de pagar, sempre vai ser. E a razão para isso é simples, porque ele não é algo com raríssimas exceções que ele depende daquilo para continuar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho carro, se eu não pago o carro, os caras tomam meu carro. Ou se eu não tenho dinheiro para gasolina, eu não ando de carro. Ou alguma coisa que possa influenciar no trabalho dele, ou que possa influenciar na vida dele. O dentista, ele tem mais tolerância, normalmente, do que outras coisas que são vistas como prioritárias. Por isso que dentista, nesse ponto, ele fica mais exposto. E o segundo grupo, de 25 a 29 anos, ele é um grupo que a dívida dele tende a ser um pouco maior, mas é preciso ficar um pouquinho com cuidado, porque quando o cara faz 25 anos, de um ponto de vista estatístico, ele tende a aumentar bastante a sua capacidade de ganhos. Isso faz sentido, né? Se você pegar, por exemplo, um dentista que sai da faculdade com 23 anos, 22, 23 anos, os carinhas que saem mais novo, esse cara que sai com essa idade, até os 25 anos, os seus 2 primeiros anos de formado dele, ele vai, entre aspas, ralar mais, né? Ele não necessariamente vai ter bons casos, não necessariamente ele vai ter uma capacidade de fazer planejamentos mais complexos e normalmente ele nem sequer tem o próprio consultório ainda. Então a faixa de ganho dele ainda é menor. Depois parece que ele vai se ajeitando, vai encontrando ali o seu espaço no mercado, trabalhando direitinho, ele dá aquela aumentada no seu faturamento, no seu poder de compra. Isso acontece também em menos potência, com menos potência, em outras profissões. Ok? E o nosso terceiro grupo, esse terceiro é o seguinte, até parece engraçado, mas não é. Mas são casais separados com filhos em tratamento. Se você recebe aquela criança ou aquele adolescente, que o caso típico é o seguinte, é típico, hein? Isso aqui é só que acontece mais. Não tem nada a ver de ser homem ou ser mulher. É só porque acontece mais. Normalmente a mãe leva o filho ou a filha ou os filhos para você tratar e quem vai pagar é o pai. Ok? Isso é o que mais acontece. Não tem nada a ver ser mãe ter dinheiro, pai ter dinheiro, nada a ver o que eu tô falando. Só tô falando coisa que mais acontece. Só que pai separado e mãe separado, alguns, ou talvez a maioria, eles não tretam muito, eles brigam demais, eles ficam implicando um pouquinho um com o outro. E o filho está no meio da história, né? O filho está sendo seu paciente. Aí o que acontece? A mãe vê todo o acompanhamento, planejamento, tudo bonitinho, entende tudo que vai ser feito no filho dela, aprova e fala, o pai vai passar aqui que o pai vai pagar. Aí beleza, passa um dia, passa o pai, assina o contrato, male conversa com você, male entende sobre o caso, com ela pega boleto, passa alguma coisa, passa cheque e depois ele vai passar mais. O que acontece? No meio do caminho, pai e mãe dão uma tretada básica, que às vezes acontece, separados assim, e o cara, para implicar a mãe, para queimar a mãe com você, para deixar ela chateadinha ou para fazer alguma coisa de mal, ele para de te pagar como assim, esqueci, depois eu passo, tô sem tempo. E na verdade não é que ele tá sem tempo não, ele só quer dar uma sacaneada porque de certa forma foi a mãe que vai no consultório, a mãe que vai levar. Então a mãe fica com vergonha. Então veja como coisa de louco, né? Os caras brigam lá e quem sai perdendo é o dentista. Então ficar esperto com essas coisas. Quer dizer que mães separadas, pais separados, eu não devo atender? Não, você deve atender, mas aí tem uma outra dica muito poderosa. Quando o pai vir, não deixa o pai só pegar, assinar o tratamento e ir embora, não. Pega o pai, senta o pai, conversa com o pai, vai entender quem é aquela pessoa também, para ele ficar mais conectado com o tratamento. E outra dica que funciona muito, dica prática, hein? Que funciona muito é você fazer o seguinte, você mantenha aquele pai informado sobre o tratamento do filho, envolva ele no tratamento, mesmo que ele fique assim, tá bom aí, tá tudo bem, doutor, confio em você.
Manda mensagem no WhatsApp, fala, ó, seu filho veio hoje, tá tudo certo, ó, veio hoje de novo, ó, seu filho veio hoje de novo, ó, já estamos adiantados do tratamento, ó, ele tá indo bem, não tá indo bem. Vai mantendo o pai participante daquele tratamento, porque isso ajuda muito, ajuda muito. Agora, vamos para nosso penúltimo tópico, ok? Esses dois penúltimos agora, o penúltimo e o último, ele é mais rápido. Tipo de inadimplência, é tudo igual a inadimplência? Não, não é. Não é tudo igual. Existem basicamente dois tipos de inadimplência, mas antes de falar do tipo de inadimplência, eu quero fazer uma observação. É o seguinte, a ausência de contrato odontológico aumenta inadimplência. Ponto. Isso aqui é mantra. Se você não tem contrato odontológico, Éder, não tem o contrato odontológico, seu índice de inadimplência é maior que o meu. Ponto final. Se você tem contrato com um grupo de pessoas e não tem com outro, confere que você vai ver que o grupo que você não tem contrato tem mais inadimplente. Tem mais gente abandono de tratamento naquele grupo. E talvez você só não tenha percebido isso ainda. Então é bom ficar de olho, porque contrato não é só uma burocracia, não é só uma coisa que faz perder tempo, nada disso. Gente, contrato é obrigatório, ponto final. Não tem, você está vendido, você está perdido, você está solto no mundo, sem proteção. Então vamos ficar esperto com a questão do contrato, ok? Agora, quais são os tipos de inadimplência? São dois tipos de inadimplência. A involuntária e a voluntária. Involuntária, o próprio nome já diz, é aquela que a pessoa faz ou fica inadimplente sem querer. Voluntária é aquela que ela, de uma forma mais consciente, ela assume uma dívida que ela sabe que ela não vai pagar, ou ela conscientemente para de te pagar mesmo. Fala assim, ó, não vou pagar eu não vou pagar o doutor Éder, não vou pagar o doutor Marcos, não vou pagar o doutor Luiz. Igual a paciente do doutor Luiz fez, não vou pagar o doutor Luiz, ponto final. E aí, qual que é a diferença disso aí? É porque a gente tem que entender que a gente tem que se proteger desses dois tipos de inadimplência. E eu vou te dar aqui, ó, as formas de proteger. Primeira coisa é o seguinte, ó, o que é que influencia muito na inadimplência involuntária, aquela que acontece sem eu querer? Causa externa. A pessoa perdeu o emprego, não tem dinheiro mais, perdeu o emprego, ganhava 10 mil, não ganha mais. Como que ela vai te pagar? Não tem como. Aí não tem como, não tem mágica para isso aí. Essa é involuntária. Ou eu tô lá, eu ganho 10 mil, mas de repente, no meio do tratamento, cara, que notícia péssima. O pai ficou doente, o filho precisou de alguma coisa. E a pessoa tem que usar o dinheiro para pagar aquela emergência. Óbvio, qualquer pessoa sã no mundo iria fazer isso. Óbvio que iria. Então essas são involuntárias, não são intencionais. Mas elas acontecem também. Acontece bem menos involuntário. Muito menos involuntário. Muito menos. A maioria é voluntária mesmo. E o que que envolve muito a involuntária? Olha lá. Por incrível que pareça, nível educacional. E a razão é simples. Pessoas com menos nível educacional, elas tendem a ser mais frágeis em níveis de emprego, em níveis de renda, elas ganham menos e elas estão sim mais sujeitas a situações ocasionais que são ruins. Então uma das coisas é nível educacional, ficar de olho nessas coisas. Segunda coisa, tempo de emprego. Quanto menos tempo de emprego aquela pessoa que está na sua frente tem, maior é o risco estatístico dela perder o emprego, ou dela sair, não gostar, não é necessariamente ser demitido, não gosta mais, não era isso que eu queria, o cara me deu uma chance aqui, mas não é minha praia, eu vou procurar outro emprego, vou trabalhar de outra coisa. E outra situação, quanto menos tempo de emprego a pessoa tem, menos expertise para lidar com o dinheiro, o que ela ganha, ela tem, então a tendência dela errar ou falhar nas contas aumenta. Pontos para isso. Terceiro, idade. Quanto mais idade a pessoa tem, geralmente, isso é tudo que eu estou te falando é estatística, mas geralmente pessoas com idade mais avançada são mais economicamente controladas. Isso é uma tendência, então fica a dica para isso aí. E outra coisa que influencia bastante é o cadastro positivo. E eu não sei se você conhece cadastro positivo. Cadastro positivo é muito comum na Europa, é muito comum nos Estados Unidos. Na verdade, sim, cadastro positivo é muito comum em países desenvolvidos. O Brasil, como ele está agora nesse momento de reformar, de mudar as coisas, eles incluíram o cadastro positivo. E basicamente o cadastro positivo é o seguinte: privilegiar o bom pagador.
a gente passa agora a ter um score, e esse score é um número que varia, não sei exatamente quanto que é esse número, mas ele tem uma variação fixa, uma variação de teto e de mínimo, e dentro dessa variação, ela é o seguinte, quanto mais a pessoa paga as contas em dia, mais sobe. Tipo, se ela tem água, luz, telefone, contas em geral, inclusive financiamentos, vai subindo. Quando ela, sei lá, escorregou, pagou em atraso, tá perdendo coisa, tá perdendo oportunidade de pagar em dia, vai diminuindo o score dela. Isso é uma atitude muito positiva, no meu ponto de vista, muito benéfica para dentistas, porque você realmente vai privilegiar a pessoa que paga em dia, você vai pelo menos ter um histórico de pagamento. Porque antes dessa alteração, e foi recente, foi agora início de julho de 2019, foi agora, poucas semanas atrás. Antes disso, era SPC e Serasa. E o que acontece? A pessoa estava devendo lá 10 anos, 5 anos, 3 anos. Limpou o nome aqui hoje, você faz a consulta amanhã, tá tudo limpo. E a pessoa, às vezes, é um baita de um devedor. Enfim, coisas que o Credit Score agora ele vai resolver de uma forma mais segura para todos nós. Segundo grupo, inadimplência voluntária. Como é que eu resolvo, Éder? Caso de inadimplência. Como é que eu evito? Primeiro ponto, você já deve estar assim, ó, saquei, contrato. Se você falou contrato, você está muito bem, você está indo muito bem comigo. Porque eu falei logo no início, ó, tipo de inadimplência. Observação, ausência de contrato aumenta a inadimplência. Então você já sabe que contrato ajuda. E assim, é provado, A mais B, quem tem contrato tem menos inadimplência. Ponto final. Então tem que fazer contrato. Ah, por que, Éder? Porque as pessoas levam mais a sério tratamentos com contrato, porque tem a assinatura da pessoa, porque ela está mais consciente sobre as responsabilidades dela e simplesmente porque contrato as pessoas realmente levam mais a sério. Então fica aí a grande informação. Agora, a segunda é informativo. O que é o informativo? São folders, são materiais que você prescreve para o paciente, que você informa para o paciente. Seja assim, escreve mesmo, não no sentido de escrever à mão, mas você prepara no seu consultório, ou às vezes você faz na gráfica, você tem aquele material que explica para o paciente a importância do tratamento, como cuidar da gengiva, como cuidar do aparelho, como cuidar das próteses. Por que, Éder, que essas coisas aumentam ou diminui a inadimplência voluntária? Simplesmente porque o paciente passa a ter um nível de conscientização de saúde melhor. Ele passa a levar mais a sério o tratamento odontológico. E se ele leva mais a sério, ele tende a priorizar o pagamento do dentista, ele tende a levar mais a sério a própria saúde bucal. E essa é uma tarefa que não dá para delegar. É sua. Responsabilidade sua, não tem como alguém fazer por você, que é conscientizar o seu paciente da importância do tratamento odontológico para a saúde dele. Se você falhar nesse quesito, obviamente os pacientes vão ter muito mais facilidade em abandonar os casos. E tá aí para provar muito, assim, a gente fez muita pesquisa com pacientes de ortodontia, porque são pacientes que geralmente ficam bastante tempo. E quando você tem uma presença impactante de informativo e de conscientização daquele paciente, ele simplesmente abandona menos o caso. Consequentemente, ele paga mais o dentista até o final do tratamento. Terceiro item, muito legal esse item aqui, ó, confirmação eficiente. Confirmação de consulta, é isso mesmo que eu estou falando. Ter um método, ou o método da tripla confirmação, que é o que eu ensino dentro do Gestão Total. Tripla confirmação, 3 formas de você confirmar o paciente. Porque isso aumenta o engajamento do paciente, isso diminui a chance dele faltar. E quanto mais o paciente falta, maior a probabilidade dele não pagar, dele abandonar e dele ter problema. E toda aquela coisa que você já sabe, aquele ciclo do paciente que não aparece no consultório. Ele volta só quando ele tem problema. E mais uma, tempo de parcelamento. Quanto maior o tempo de parcelamento, maior a chance do cara ficar sem emprego. Maior a chance do cara gastar dinheiro com outra coisa. Maior a chance dele fazer qualquer outra coisa que gasta dinheiro e, obviamente, é maior a chance de ele ficar sem pagar. E como que a gente resolve isso? É o item último aqui, ó, relação tempo de tratamento-pagamento. Isso é simples. Qual que é o tempo de pagamento? Tempo de tratamento. 10 meses, tá aqui, 10 meses. Toma cuidado se você vai parcelar isso aqui em 12 vezes, porque a tendência gigantesca é de você trabalhar até os 10 meses, ficar 2 para trás e o cara falar, não vou pagar. Aconteceu com o Luiz e acontece direto com muito colega dentista. Qual que é a minha recomendação? Você vai parcelar em 10 vezes?
termina o tratamento em 10 vezes e deixa claro para o paciente isso. Tem que avisar, falar, olha, é o seguinte, dá para fazer em 10, mas o tratamento vai ser terminado depois que o tratamento estiver pago. Inclusive, vai acontecer uma coisa muito legal se você adotar essa minha recomendação. De repente, a dona Maria, que parcelou em 10 vezes, vai arrumar dinheiro lá para o 5º mês, 4º mês. Ela vai falar para você assim, doutor, me fala uma coisa, se eu arrumar o pagamento mais rápido, termina mais rápido? Aí você vai falar, claro, dona Maria, eu já tinha te falado sobre isso. Ah, porque eu consegui um dinheirinho ali. E ela volta com um dinheirinho para você. Isso acontece bastante. Na prática, isso acontece muito. Então já aproveita essa aí, implementa, que isso vai te ajudar bastante. Depois você me agradece. Depois você testar, você me agradece. Método de cobrança, última parte. Método de cobrança. Por quê? O que adianta o cara te dever? Você está sabendo que o cara está devendo, você sabe tudo o que aconteceu, e aí na hora que ele está te devendo, você não cobra. Ah, não vou cobrar não, deixa lá, deixa aquele paciente. Você já sabe a consequência de não cobrar, né? Que você sabe que o paciente que está te devendo, mesmo que você fez um bom trabalho, vai falar mal de você. Ele vai falar. Isso aí acontece. Então, para evitar isso, não tem jeito, você tem que cobrar o paciente. E como é que cobra o paciente? Existem 3 métodos de cobrança, eu vou abordar um deles, os outros 2 eu não recomendo que seja feito, a não ser assim, extremo situação. A cobrança administrativa, que é, por exemplo, a do SPC, a cobrança de cartório e a cobrança judicial. A cobrança de cartório e a cobrança judicial, eu não vou abordar ela aqui com você porque, de alguma forma, eu não recomendo ela. Eu acho que elas são desgastantes demais e elas, assim, elas não trazem benefício. Não necessariamente, nenhuma delas é garantia de recebimento, começa por aí. Mas, pelo menos, você tem algumas proteções que você consegue quando você faz ela. Por exemplo, a administrativa. Como é que eu faço a administrativa, Éder? Passo a passo para você. Primeiro, você vai dar um aviso de cobrança, que é uma cartinha. Manda a cartinha lá, Dona Maria, a senhora está me devendo. Posta para Dona Maria, aviso de recebimento para você comprovar que você enviou a carta para Dona Maria. Dona Maria não pagou, você vai mandar a notificação de cobrança, que é basicamente repetir a carta de cobrança. Basicamente a mesma coisa. Depois de 15 dias, depois de 10 dias, não faz tanta diferença. Depois que venceu o prazo que você deu para a carta dela. Cobrou de novo a Dona Maria não pagou. O que você vai fazer? Você vai dar quebra de contrato. Exatamente. Olha a importância de ter contrato. Como é que você vai quebrar um contrato que você não tem? Ou quebra de contrato por abandono de tratamento. Abandono de tratamento, porque inadimplência dá causa abandono de tratamento. Então você abandona o tratamento, dá abandono de tratamento da Dona Maria e pode cobrar o valor dela conforme está em contrato. Éder, e se eu não fizer isso? Olha só. Se o paciente ficou inadimplente, foi embora e você não cobrou ele, saiba que você passa a ser responsável pelas consequências que podem ocorrer com aquele paciente. Estou tratando a endo do paciente. O paciente veio, começou o tratamento comigo, depois ele parou de pagar e foi embora. Depois de 1 ano ele volta e fala, doutor, perdi meu dente, a culpa é sua. Infelizmente, do ponto de vista jurídico, a culpa é sua. Olha só, óbvio que na lógica da coisa, no bom senso universal, não é. A culpa é do paciente, pô. Que mané você vai embora? Você é retardado mental? Se for retardado mental, beleza, aí tem que ter um responsável por ele. Mas se não é retardado mental, se é uma pessoa consciente, poxa, você foi embora do consultório, você não me pagou, agora você vem culpar a mim? É exatamente isso que a lei fala. A culpa é sua. Então a única forma de você não ser culpado é você quebrar o contrato do paciente. Então essa de paciente foi embora, deixa pra lá, você está plantando algo que não vai ser legal. Não estou dizendo, assim, não é uma ameaça, mas é. Porque infelizmente você fica sujeito à responsabilidade por parte do paciente. E a única forma que você tem de não ficar realmente é quebrando o contrato. E por isso é mais importante você seguir essa via. É muito importante. Mesmo que você não receba da Dona Maria, você tem que quebrar o contrato com ela, porque senão você continua ligado a ela, você tem vínculo ainda com ela. Isso pode te prejudicar sim. E por fim,
Quebrou o contrato, você faz uma inserção, você coloca o nome do seu paciente no SPC. O Éder, como faz isso? Procura o CDL, Clube de Diretores Lojistas da sua cidade, que normalmente é o CDL, que tem um convênio com a SPC. Você faz um tipo de uma assinatura e você faz isso pela internet mesmo. Só que para cobrar inserindo no SPC, por favor, tenha contrato. Por favor, siga a recomendação, porque senão você vai estar fazendo uma cobrança de uma forma incorreta. Seguiu a forma correta, você fica muito tranquilo. Quem sabe um dia esse paciente não volta e te paga. Agora, cobrança em cartório, eu não recomendo porque o custo é altíssimo. É muito chato, é muito caro e é dependendo do valor da dívida. É caro, é chato e não é garantia de recebimento. Cobrança judicial, ou seja, aquela que você vai no juiz e fala, eu quero que esse cara me pague, ele está me devendo. Cara, funciona, quase sempre funciona. Se o cara tiver como pagar, mesmo de forma indireta, mas é desgastante pra caramba, é chato pra caramba, demora pra caramba, e eu não sei se, eu não recomendo assim, eu coloco assim, a priori eu não recomendo, eu não sei exatamente o quanto uma dívida que um paciente pode ter com você pode te ferir emocionalmente, profissionalmente, a ponto de você não se sentir bem e falar que quer justiça, eu não sei, mas de uma forma geral, eu não recomendo que isso seja feito, porque eu sei que é um processo muito desgastante. Ok, e aí agora faz o seguinte, eu guardei uma surpresa para você aqui, ó. Eu te falei que na nossa transmissão aqui, ó, Bastidores da Odonto, eu tenho meu caderninho aqui, eu fiz as anotações aqui, ó, bonitinho. Não sei se você fez a sua, mas se você quiser essa anotação, eu vou te dar. Só que presta atenção no que você tem que fazer. Você tem que tirar um print desse vídeo aqui, dessa aula aqui, tira um print, vai lá no Instagram, marca @odontobranding, marca lá odontobranding no seu stories, porque aí eu vou ser notificado e aí eu vou ver que foi o print dessa aula aqui e eu vou entrar em contato com você via direct e vou te mandar o material didático para você, que aí você vai ter isso aqui para você estudar, vai ter isso aqui para você revisar. Então faz o seguinte, dá um print, ó. Printou a tela? Então, peraí, faz de novo. Printou a tela? Vai lá, marca @odontobranding no seu stories, deixa a tua mensagem lá no stories pra gente, bem legal, que aí eu vou receber isso aqui, a hora que eu receber, você recebe de volta esse material, tá bom? Gostou? Se gostou, deixa teu comentário, deixa teu envolvimento, e aí, quem sabe a gente continua isso aí, faz aí a nossa, daqui a pouco a gente tá comemorando nossa 100ª live aqui, nossa 100ª transmissão. Um grande abraço!